E aí, pessoal, continuando aqui na nossa disciplina de farmacologia e exercício físico, o tema agora é sobre farmacodinâmica, né? Lá naquela aula inicial eu falei as áreas da farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica, farmacotécnica, né? E no assunto anterior nós vimos sobre farmacocinética, que é justamente tentar explicar e elucidar o caminho que o fármaco ele percorre no organismo, né? Lembrando aí daquelas siglas, né? Aliás, da sigla ADME, administração, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E aqui a gente vai entender como que o organismo ele reage de acordo com a interação do fármaco com o receptor. Aqui a gente vai entender de uma forma mais molecular, né, essa interação fármaco-receptor, quais as características que um fármaco deve ter para ser eficiente ao se ligar ao receptor, quais os tipos de receptores, né, tipos de resposta, como é que o sinal ele acaba se transmitindo depois que o receptor é ativado. E aí a gente vai conferir essas características dos fármacos, certo? Então, iniciando aqui como agem os fármacos, né, e os seus princípios gerais, nós temos esse cientista, né, que era médico e ele atuava em diferentes áreas, né, na imunologia, hematologia, fisiologia, e ele traz essa frase que a ação de uma droga deve ser entendida em termos de interações químicas convencionais entre drogas e tecidos. Essas interações químicas que aqui foi se iniciando o conceito do que hoje a gente tem de farmacodinâmica, né? A dinâmica ali do fármaco com o receptor. Relação entre drogas e tecidos. Os tecidos seriam nossos locais alvos, né? Órgãos alvos, e as drogas aí os fármacos, né? Então esse cientista médico, né, ele teve trabalhos em imunologia, hematologia e quimioterapia, e ele usava a expressão como balas mágicas, né, justamente em relação aos medicamentos, os comprimidos que se tinham. Justamente porque aquelas balas, né, os comprimidos, eles teriam um efeito terapêutico, né, o que seria aí como um efeito dado por mágica, né. Ele também falava que um fármaco não agirá a menos que esteja ligado, né? Daí a gente tira, se a gente tem uma molécula lá de fármaco no organismo, ela não vai conseguir ainda ter o seu efeito terapêutico até ela conseguir se ligar a um receptor. E é importante que, além da afinidade por esse receptor, ela também consiga ativá-lo, né, e gerar aí uma cadeia de sinais para que realmente tenha aquele efeito terapêutico esperado. Então, enquanto ele não estiver ligado, né, ele não vai estar agindo. Distribuição não uniforme das células, das moléculas do fármaco dentro de um organismo ou tecido, ou seja, as moléculas de um fármaco precisam ligar-se a constituintes específicos de células ou tecidos para produzir um efeito. Não basta somente o fármaco ele estar ali, naquele local, distribuído, né, naquele tecido, no sistema, mas aí ele tem que reconhecer esses constituintes específicos de células, que são justamente os receptores, onde a gente viu que os alvos farmacológicos que nós temos são enzimas, proteínas, carregadoras, canais iônicos e os receptores farmacológicos. A maioria deles, né, estão na superfície das células. E aí essas células, né, são o que constituem ali os tecidos ou um órgão dentro de um sistema. Continuando aí, a ação de uma droga deve ser entendida, né, em termos de interações químicas convencionais entre drogas e tecidos. Então aqui a gente tem uma célula, né, vários constituintes em sua superfície, de diferentes estruturas, né, se a gente vê aqui em formato de V, outras são só de uma forma vertical, outras têm a superfície diferenciada, e aqui são moléculas que acabam se ligando de forma específica, né? Uma interação aí, como a gente costuma falar, de chave e fechadura, onde se tem esse encaixe. E à medida que essa célula com esses constituintes elas recebem essa ligação,
Essa molécula aqui muitas vezes é uma substância endógena ou até mesmo um fármaco, né, que foi desenvolvido para fazer com que interagisse com esse constituinte, que é um receptor que está na superfície de células, e lançasse um efeito intracelular. Isso dentro de várias células que constituem um tecido que vão constituir um órgão, né? Então a farmacodinâmica ela vai estudar essa interação aqui do fármaco e o receptor, né? Aqui ele mostra a especificidade, né, com a grande variedade de receptores e fármacos, e que muitos fármacos podem estar se ligando, né, a vários receptores naquela célula. Mais de um tipo de fármaco ou molécula pode estar atuando, né, e desempenhando aí diferentes respostas intracelulares. Então, com isso, né, nós temos o mecanismo de ação molecular de um fármaco, né? A gente tem aqui sódio, cálcio, né, troca de íons, então nós temos os canais iônicos que acabam atuando também nessa função. Temos o tipo de transporte, né, como difusão simples, né, até eu comentei isso daqui lá nos mecanismos relacionados à absorção de fármacos, onde esses fármacos, dependendo da estrutura, da polaridade, eles podem atravessar a membrana ou interagir com proteínas, moléculas carregadoras. Então, com isso nós temos descrição das alterações bioquímicas, né, já que um fármaco ele se liga a um receptor e isso causa uma alteração, né, uma ativação ou inibição dentro da célula. Aí nós temos alterações bioquímicas e ou moleculares que ocorrem em um órgão-alvo após a ligação de um fármaco a um receptor. Efeitos terapêuticos de um medicamento, né? Então, esse fármaco a gente já viu também que eles podem ser agonistas, que é quando se ligam e geram uma resposta, antagonistas, que é quando inibem a resposta, mas de qualquer forma eles vão estar ali causando uma alteração bioquímica e ou molecular dentro da molécula, da célula. Aqui nós temos algumas características, né, que são essenciais para se obter um fármaco muito eficaz e ideal, né? Primeiro, a eficácia, ou seja, ele tem que realmente causar o efeito terapêutico que está sendo proposto, né? Segurança, ou seja, ele tem que nessa concentração, nessa dose utilizada, ele não causar nenhuma toxicidade, ou pelo menos a minimização de efeitos colaterais. Ter seletividade pelos receptores específicos, de modo a tentar não se ligar a outros receptores que possam causar outra resposta na célula. Uma ação previsível, ou seja, se eu estou desenvolvendo um fármaco que seja analgésico, então eu espero que ele produza esse efeito, o efeito analgésico, certo? Para assim eu ter uma segurança maior da utilização daquele fármaco. Baixa interação, né? É importante que ele possa não interagir com outros tipos de fármacos, né, que possam estar sendo administrados ou com outras substâncias, e possivelmente isso não afetar o efeito daquela molécula do fármaco. Fácil administração. A gente viu que tem vários tipos de vias de administração, e as mais fáceis, né, digamos assim, são de uso oral, né, que são os comprimidos. Dentre as outras, como injetáveis, aí você precisa ter um conhecimento técnico e prático nisso, né? Mas é importante que ele seja de fácil administração para que ele seja mais aceito e melhor empregado ali no tratamento daquele indivíduo. E é importante que ele tenha um efeito reversível, né? Que à medida que esse fármaco ele possa ter uma seletividade, uma afinidade pelo receptor, depois que ele se ligue, ele tem uma eficácia no efeito terapêutico, que ele se desligue desse receptor, né, e possa ser excretado, ou seja, tendo um efeito reversível, e não manter aquele efeito ali durante um tempo fora do que se tem como previsível ou esperado, e que não cause nenhum efeito ou disfunção metabólica ou fisiológica no organismo. Então essas são características, né, essenciais do que se tem para se ter um fármaco eficaz.
Em relação aos alvos farmacológicos, como eu já citei, a maioria dos alvos farmacológicos é representada por células proteicas, sendo elas receptores, né, que ficam na superfície das células. Nós temos várias famílias de receptores nucleares. Ao final da aula eu vou citar algumas, né? Enzimas, um fármaco ele pode se ligar a uma enzima e ativar a mesma, ou ter um efeito contrário, se ligando a ela e inativando, um efeito para a sua ação enzimática, para que isso acarrete um efeito específico. Moléculas carregadoras, né, transportadoras, que a gente tem na superfície das células. E aí canais iônicos, né, onde a gente pode estar promovendo a abertura ou fechamento desses canais e possivelmente alterando aí alguma função dentro das células. Mas levando em consideração que todos esses tipos de alvos farmacológicos, né, onde os fármacos eles podem estar atuando, todos eles são de constituição proteica, né? Então o nosso fármaco ele vai interagir mais com proteínas. E dentro dos receptores a gente vai ter uma grande variedade de famílias de receptores, que eu vou citar como canais iônicos controlados por ligantes, receptores acoplados à proteína G, receptores nucleares, e aí tem-se uma grande variedade. Proteínas possuidoras de um ou mais sítios, que quando ativados por substâncias endógenas ou fármacos, né, que são semelhantes a essas substâncias endógenas, são capazes de desencadear uma resposta fisiológica. Então o fármaco vem, se liga no sítio de ação, né, não é aleatoriamente, ele vai se ligar a um local específico por afinidade e ali causar uma resposta fisiológica que seria o efeito terapêutico esperado para aquele fármaco que foi desenvolvido. Receptores farmacológicos, né? Qualquer molécula-alvo com a qual uma molécula de um fármaco tem que se combinar para desencadear o seu efeito específico. Então aqui a gente tem um receptor de superfície, né? Receptor GABA. Então o fármaco ele acaba interagindo, né, com, aliás, nós temos aqui o receptor, né? Realmente é o receptor do tipo GABA, que aí ele recebe um neurotransmissor, que é uma substância endógena e já faz o efeito fisiológico. E aí nós temos fármacos que podem ser inibidores desse receptor, que quando se ligam acabam inibindo o efeito, causando ali um efeito terapêutico. Bem, com relação à especificidade dos fármacos, né? Nenhum fármaco atua com total especificidade. Dependendo dos alvos farmacológicos, a gente tem um alto grau de especificidade pelo ligante. E, em geral, quanto menor a potência de uma droga e maior a dose necessária, maior será a probabilidade de que outros sítios de ação que não sejam o primário tenham aparecimento de efeitos laterais. O que seria isso? Quando eu tenho uma maior especificidade, né, por um receptor farmacológico, eu tenho ali uma quantidade de fármaco razoável, moderado, até mesmo baixa, dependendo da sua autoespecificidade. Quanto menor a potência de uma droga, ou seja, menor especificidade, eu tenho que aumentar a dose dessa droga para ela chegar naquele meu efeito terapêutico, né? E aí, no caso, principalmente drogas que não são muito específicas, a gente aumenta a dosagem para chegar naquele efeito terapêutico. Porém, dependendo desse aumento de concentração, isso pode chegar a atingir outros sítios de ação que levam a efeitos colaterais, que não seria aquele meu primeiro efeito que eu estou desejando com aquele fármaco, certo? Então, a especificidade está muito relacionada a isso. E aí a gente já tem como dividir em fármacos com ação inespecífica e fármacos com ação específica. Os de ação inespecífica, eles são estruturalmente inespecíficos, né? A resposta farmacêutica ela independe da interação com alvos moleculares, como receptores, proteínas carregadoras, enzimas, canais iônicos, né? E a ação ela dependerá de suas propriedades físico-químicas, como solubilidade, grau de ionização, poder de oxorredução e tensão superficial. Então são fármacos que eles não têm um receptor, um local de ação muito específico, né?
E aí a gente tem que a ação deles vai ser realizada de acordo com outras propriedades, né, como solubilidade e grau de ionização. Exemplo disso, nós temos os anestésicos gerais administrados por inalação, né? Eles causam o que seria uma ausência da percepção dolorosa, um relaxamento muscular, né? Levando aí uma depressão neurovegetativa e inconsciência, que é muito utilizado em procedimentos cirúrgicos, né? E aí ele é utilizado em concentrações elevadas para que se obtenha a resposta terapêutica. Por quê? Porque como ele é inespecífico, ele vai se ligar em diferentes locais, né, que vão causar essa depressão neurovegetativa, e aí eu acabo que aumentando ali a sua concentração para poder realmente chegar nessa resposta. Então a sua potência de ação nesse tipo de fármacos ela é mais baixa, né? Se ele fosse um fármaco muito potente, eu precisaria de uma concentração menos elevada, uma concentração até mesmo baixa, que ele iria conseguir realizar sua resposta terapêutica normalmente. Com relação aos fármacos com ação específica, são estruturalmente específicos, ou seja, eles já reconhecem um local de ação, apresentam a ação ao se ligarem à molécula-alvo específicas, né? E aí a gente vem com os receptores, enzimas, canais iônicos, proteínas carreadoras. Desta forma, apresentam alto grau de seletividade e a atividade dependerá unicamente, principalmente, aliás, da interação da estrutura química do fármaco com um sítio de ação específico. Então, a gente volta para aquele modelo de chave-fechadura. Ele vai reconhecer o local de ação por especificidade e realizar a sua função. Como exemplos, nós temos as enzimas, que eu posso estar promovendo aí a ativação ou inativação das enzimas, proteínas carreadoras, possibilitando ali o transporte, né? Pode estar ocorrendo nos ácidos nucleicos, né, uma interferência na expressão e duplicação de DNA e em receptores farmacológicos. Então, são fármacos de estrutura similar, geralmente apresentam o mesmo efeito. A gente tem analgésicos, né? Temos diferentes tipos de fármacos que são analgésicos. Então, eles têm uma estrutura similar, se for um analgésico mais específico, né? Porque vão atuar no mesmo local. Ou em locais muito semelhantes, mas que tenham o mesmo efeito. Com relação à especificidade dos fármacos, né? Aqui a gente tem formas farmacêuticas, né, de comprimidos, né, contendo o fármaco, onde a gente conhece a estrutura, né, dessa droga, desse fármaco. De acordo com o desenvolvimento, né, estudos de farmacodinâmica, a gente sabe onde é que o fármaco ele acaba atuando, qual tipo de receptor, porque ali será o seu sítio ativo. Então, quando é administrada essa forma farmacêutica, vai passando pelas etapas, né, de absorção, distribuição, até mesmo metabolismo, para chegar no local de ação do fármaco. A partir do momento da especificidade em que ele vai se ligar a esse componente, ele vai, e a partir dali, gerar uma resposta intracelular e levar ali ao efeito farmacológico esperado. Porém, caso a gente tenha aumento demasiado dessa dose do fármaco, isso pode levar a efeitos indesejados, porque ele vai continuar se ligando ao receptor, mas ele pode se ligar em outros locais, desencadeando outras respostas que não estavam esperadas, podendo ser um efeito colateral ou até mesmo um efeito tóxico, né, em relação ao uso desse fármaco. Por isso é importante o estudo de doses, né, a aplicação correta, de acordo com a farmacodinâmica e farmacocinética daquele fármaco. E com relação à ação dos fármacos, né, para produzir efeito farmacológico, o fármaco precisa ter duas características cruciais, que seria afinidade pelo receptor, né, e atividade intrínseca. A afinidade pelo receptor está relacionada à capacidade que o fármaco tem de se ligar naquele local, né, no seu receptor específico. E depois que ele se liga, ele tem que ter a capacidade de ativar aquela resposta. Se o fármaco
ele se liga ao receptor, mas não ativa nenhuma resposta, então ele não vai produzir nenhum efeito farmacológico, aquele fármaco ele não é eficaz, né? Então essas são as duas características principais. Ele tem que ter afinidade pelo receptor e atividade intrínseca, que seria a capacidade de ativar aquele receptor que ele se ligou. Então, de acordo com a classificação dos receptores, nós temos fármacos agonistas, né, que são fármacos que se ligam ao alvo farmacológico, produzindo efeitos, né? Aqui nós temos o receptor, o alvo, e à medida que ele se liga, vai causar aquele efeito. E em contrapartida, nós temos os antagonistas, né, onde os fármacos que se ligam ao receptor, bloqueando a ligação do agonista, desta forma reduzindo os efeitos. Então esse fármaco aqui, ele se liga no mesmo local de outra substância endógena que tem no organismo para bloquear aquele efeito, que não deixa de ser um efeito terapêutico. Por exemplo, em caso de inflamação, nós temos ali substâncias que são pró-inflamatórias, que elas vão se ligando a receptores para aumentar a resposta da inflamação. Se eu tomo um antibiótico, né, estou falando de uma forma bem geral, eles muitas vezes podem bloquear a ação dessas substâncias, né? E aí, de uma forma a ser um antagonista, mas causando efeito terapêutico, que seria reduzir a inflamação, né? Nesse sentido. Com base nisso, né, quando a ação de um fármaco pode ser associada a um receptor específico, tem-se um meio valioso para as etapas de classificação e aperfeiçoamento do processo de planejamento de fármacos. O que seria isso, né? Quando eu tenho ali o desenvolvimento de um fármaco, que eu vou estar estudando a estrutura, seu mecanismo de ação. Se eu sei que aquele fármaco ele se liga a um receptor muito específico, né? Ou um receptor específico dentre a grande variedade que a gente tem, isso faz com que eu consiga otimizar, né, o desenvolvimento daquele fármaco. E aí eu digo, olha, esse fármaco ele é um bloqueador de tal receptor, né? Isso daí vai viabilizando no desenvolvimento do mesmo. Então, para isso, a gente tem que entender que fármacos que são agonistas, né, se ligam a receptores e eles têm diferentes formas de causar um efeito na célula. E os antagonistas, né, do seu modo. Vamos lá. Eu tenho um antagonista, ele pode ter uma resposta. Ele se liga ao receptor e isso pode desencadear uma resposta direta, que seria a abertura ou fechamento dos canais iônicos, ou seja, esse receptor aqui ele é um canal iônico. Então, quando o fármaco se liga nele, ele muda a estrutura dele mesmo, né? No caso aí dos canais iônicos, ocasionando na abertura e fechamento. Ou eu posso ter um fármaco que se liga ao receptor e esse receptor ele vai amplificar a resposta, né, através de mecanismos de transdução de sinais. O que seria isso? Esse receptor pode lançar uma resposta intracelular que faz ativação ou inibição de enzimas, que pode estar modulando a abertura ou fechamento dos canais iônicos que são próximos a esse receptor, ou induzindo até mesmo a transcrição do DNA. Então seria o que? O fármaco se liga ao receptor aqui e esse receptor lança uma resposta para outras moléculas que vão transmitir aquele sinal, né, para gerar um efeito. Não é um efeito direto, né, da abertura ou fechamento ou conformação desse receptor. Ele vai lançar uma resposta através da transmissão de um sinal. E o antagonista, quando ele se liga ao receptor, nenhum efeito é gerado, né, pelo bloqueio dos mediadores endógenos. Então, às vezes, ele compete por esse local que é de outra molécula endógena, ou ele pode se ligar em outro local do receptor, sem que seja no local da molécula, mesmo assim bloqueando aquele efeito. Então a gente tem receptores que recebem fármacos agonistas, que podem ter um mecanismo direto, né, em canais iônicos, ou mecanismo de transdução de sinal, que geram outras vias. E os antagonistas vão somente bloquear o efeito de moléculas endógenas. Aqui tem-se uma animação, né? Vocês podem acessar através desse link também. O vídeo tem como título Farmacologia e Receptores,
E aí vocês podem observar. E ele mostra, né, por exemplo, aqui, ó, tem especificidade, né, encaixe, fechadura, e quando esse receptor vai desencadear uma resposta, seja ele agindo como agonista, com uma resposta direta, né, ou mecanismos de transição de sinal, que seria uma resposta indireta, ou através do bloqueio da ação, se ele fosse um antagonista. Interações fármaco-receptor, né, a gente tem que levar em consideração algumas características, como a tendência de um fármaco de se ligar aos receptores é governado pela sua afinidade, né, especificidade, lembrando lá que o fármaco ele tem que ter uma afinidade pelo receptor para então poder se ligar e poder ativá-lo. A tendência de um fármaco a ativar o receptor uma vez ligado é governada pela sua eficácia. Não adianta um fármaco ele ter especificidade ou afinidade por um receptor e ele não conseguir ativar o mesmo. Se ele não ativa, ele não vai causar o efeito farmacológico, ou seja, ele não vai ter uma eficácia. A ocupação de um fármaco por uma molécula a ocupação de um receptor por uma molécula de um fármaco pode ou não resultar em ativação do receptor. O que seria isso? Temos ali o fármaco, ele se liga ao receptor pela afinidade que ele tem, e ele pode ativar aquele receptor ou pode só bloquear a resposta, e aí ele vai estar agindo como um antagonista. Ele pode estar ativando o receptor ou inibindo o mesmo. A ativação se refere à capacidade da molécula ligada de afetar o receptor de modo a desencadear uma resposta tecidual. Esse é que seria a eficácia do fármaco. Ele tem afinidade, se liga ao receptor, ativa o mesmo para poder gerar uma resposta naquele tecido, naquelas células ali naquele local. Então eu tenho ali a ligação do fármaco ao receptor, e essa ligação ela pode gerar uma ativação do receptor de forma direta, um mecanismo de transdução de sinal, ou pode gerar uma não ativação, que aí eu vou estar lidando com o fármaco com característica antagonista. Em relação ao sítio de ligação, farmacodinâmica nada mais é do que a interação fármaco-receptor. Então aqui nós temos uma proteína, já que a maioria da constituição dos receptores, sejam enzimas, canais iônicos. E aí aqui nós temos representados, né, nós temos até alguns programas de computador que trabalham só com esse tipo de estudo de farmacodinâmica, onde a gente tem a estrutura do fármaco, né, o nosso ligante, e a estrutura do receptor aí que seria a proteína. Tem muitos estudos que, quando eu faço experimentos assim, computacionais, eu consigo ter uma probabilidade de como esse fármaco ele pode estar interagindo com a estrutura, com certos tipos de receptores, certo? E para isso a gente tem que levar em consideração o quê? Alguns fatores que influenciam a interação do fármaco complexo. Aliás, do fármaco-proteína para formar o complexo fármaco-receptor. Quais são esses fatores? Hidrofobicidade, hidrofilicidade, pecados aminoácidos próximos ao sítio de ligação, estereoquímica do fármaco, se é somente uma molécula que está interagindo com o receptor, ou mais de uma. Aqui ó, a gente tem uma macromolécula, né, que no caso são as proteínas que são representadas pelos alvos farmacológicos, e somente esse espaço aqui é onde vai ocorrer a interação, que seria o nosso local de ação ou sítio de ação, certo? E a partir daqui é que vai desencadear toda uma resposta, um efeito terapêutico, de acordo com a função desse fármaco. Então aqui vamos a algumas denominações, né, pelo que a gente já viu, para poder ir frisando, né, um pouco mais conteúdo, especificando. Então os agonistas são o quê? São aquelas moléculas ou fármacos que causam alterações na função celular, produzindo vários tipos de efeitos, certo? Antagonistas, né, seria uma substância que se liga ao receptor sem causar ativação, impedindo consequentemente a ligação do agonista. Como é que isso pode ocorrer? Aqui a gente tem um exemplo de uma célula,
com um receptor em sua superfície, né, onde o agonista, ao interagir com o receptor, ele lança uma resposta, ocorre a ativação de um efeito terapêutico. Aqui nós temos a competição por um antagonista e um agonista. Essa competição aí eu posso ter receptores com agonistas e outros com antagonistas, que fazem com que diminua um pouco o efeito realizado pelo agonista. E aqui eu tenho o antagonista sozinho, né, onde à medida que ele interage com o receptor, eu vou inativar essa função dentro da célula. Então, eles têm basicamente isso. O agonista ele causa o efeito, enquanto que o antagonista ele impede, certo? Aqui nós teremos algumas denominações, né, em relação aos tipos de agonista, iniciando aí pelo agonista total. Eles possuem uma alta eficácia, portanto produzem uma resposta máxima. Agonistas parciais produzem uma resposta submáxima, mesmo quando em todos os receptores estão ocupados, né? Então ele tem uma eficácia um pouco mais baixa. Agonistas inversos são agentes capazes de se ligar ao mesmo receptor que um agonista, mas induzindo uma resposta farmacológica oposta. Será que eu posso dizer que o agonista inverso é a mesma coisa que o antagonista? Não, porque o agonista inverso, embora ele cause uma resposta farmacológica oposta, diferente do agonista, ele está causando uma resposta, enquanto que o antagonista ele vai inibir totalmente essa resposta, né, de que tem um efeito ali na célula. E por último nós temos os agonistas potentes, né, são aquelas moléculas ou fármacos que produzem uma mesma resposta em concentrações bem menores que de outros fármacos. Então, voltando aí para aquela parte de fármacos que são específicos e não específicos. Quando ele é não específico, eu preciso ter uma alta quantidade, né, para fazer com que consiga atingir aquele efeito terapêutico desejado. E quando eles são potentes, a gente precisa de uma concentração bem baixa e eles conseguem ter uma atividade farmacológica muito boa. Então isso é o que diferencia. Agora iniciaremos pelos tipos de antagonistas, né? Antagonismo entre fármacos é a situação que dificulta a formação do complexo fármaco-receptor. E além dele poder inativar essa ação, a gente tem alguns tipos. Nós temos o antagonismo por bloqueio de receptores, né? É o antagonismo competitivo, reversível ou irreversível. Eu vou exemplificar com essa imagem aqui. Deixa eu ver. Pronto. Essa imagem aqui, ó. O que seria um antagonista competitivo? Ele vai competir pelo mesmo receptor. Ele ser reversível seria o que? Ele se liga a esse receptor, mas depois ele se desliga. E o irreversível não, ele fica ali naquele local por um longo período de tempo, né? Ele não se desliga mais desse local. Antagonismo não competitivo, né? O antagonista, né, bloqueia em algum ponto a cadeia de eventos que leva à produção de uma resposta agonista. Então, o que seria o antagonista não competitivo? Vou voltar àquele exemplo. O antagonista não competitivo seria o que? Eu tenho aqui um receptor com um agonista, né, que causa efeito, mas o antagonista, em vez de ele se ligar ao mesmo receptor, ele se liga em outro local da célula. E quando ele se liga nesse outro local, ele consegue fazer a inativação daquele efeito, né? Então ele só não vai competir pelo mesmo local de ação. E existe ainda o antagonismo fisiológico, né? A interação de duas substâncias cujas ações opostas no organismo tendem a anular uma a outra. Isso pode acontecer, e principalmente em interações medicamentosas, né? Quando a gente tem dois tipos de fármaco e pela sua natureza, eles acabam interagindo e anulando o efeito de um ou de outro, ou até mesmo causando um efeito tóxico.
Com isso, nós temos aqui relacionada a ação dos fármacos no organismo, né, de uma forma geral. Nós vimos aí sobre farmacocinética, né, vias de administração. Dependendo da via de administração, né, da molécula do fármaco e sua característica, isso vai influenciar na absorção, distribuição, suas características principais, biotransformação, que é o mesmo que metabolismo, e eliminação, certo? Isso daqui é como a droga ela acaba interagindo no organismo. E a farmacodinâmica estuda o organismo, seus efeitos em relação à droga, ao fármaco. Ou seja, o local de ação desse fármaco. Como vai ser o mecanismo de ação? Será que o fármaco se ligando ele vai causar uma resposta direta na abertura e fechamento de canais iônicos? Será que ele se ligando vai acabar causando uma cascata de eventos dentro da célula que vão levar à expressão de um gene, né, a transcrição genética? E com isso os efeitos que podem ser causados ali em nível tecidual, né, em nível do órgão. E todos esses fatores, né, a concentração no local do receptor, isso varia, vai acabar influenciando muito em questão do fármaco, né? Aquela dose que seria ideal para realmente conseguir fazer o efeito e assim por diante. Aí a gente tem a correlação entre farmacocinética e farmacodinâmica. Aqui só especificando mais ainda, né, todas as etapas de farmacocinética, desde a dosagem da droga administrada, nós vimos o quanto o estudo das doses ela é importante, né, para a gente entender qual seria uma dose eficaz, uma dose com pouco efeito ou que causasse um efeito tóxico. Concentração da droga na circulação sistêmica relacionada à distribuição, concentração da droga nos tecidos, absorção, concentração da droga no local de ação e a metabolização e excreção da mesma, tudo isso é uma farmacocinética, enquanto a farmacodinâmica ela vai fazer o que? Ela vai procurar entender como que ocorre esse efeito farmacológico. Depois que o fármaco acabou interagindo com o receptor, né? E essa resposta clínica, o que é que ela pode trazer? Será que ela traz total eficácia, né? Depois que o fármaco se ligou? Ou pode trazer alguma toxicidade? Será que a dosagem do fármaco ela está adequada, né? Ou adequada no sentido de que não causou uma eficácia ou causou uma toxicidade? Então tudo isso é muito relacionado ao desenvolvimento de fármacos, né? Essas etapas aqui são etapas praticamente em vivo, né? Etapas de estudos clínicos. Enquanto tudo antes disso a gente tem que analisar as características, composição, a forma farmacêutica em que o fármaco será desenvolvido, né? E todos esses fatores. Então, com relação aos alvos para a ação de fármacos, né? A grande maioria dos fármacos importantes age sobre um ou outros tipos de proteína, né? No caso a nossa estrutura aí macromolécula onde os fármacos vão agir. Já foram citados, né, canais iônicos, enzimas, moléculas transportadoras e receptores. E aí ao final da aula eu vou trazer as superfamílias, como a gente chama, como são chamadas no caso, dos receptores ligados a canais iônicos, né, canais iônicos controlados por ligantes. Esse alosterismo é relacionado principalmente a uma estrutura que ela necessita de um ligante para poder realizar sua função. Receptores de membrana, como receptores acoplados à proteína G, receptores ligados à tirosina quinase, que são enzimas que adicionam o grupo fosfato, né? Ocorrem aí, fazem ação de fosforilação, e receptores nucleares. Eu vou citar mais ao final, mas aí a gente vai ver mais conceitos sobre farmacodinâmica. Então, com relação aos receptores farmacológicos, né, proteínas possuidoras de um ou mais sítios, que quando ativados por substâncias endógenas, são capazes de desencadear uma resposta fisiológica. E aí essas substâncias endógenas, elas servem de modelo para a gente desenvolver fármacos, né, que possam agir no mesmo sítio de ação dessas substâncias. Então, nós temos aí sítios de ação, né? São os locais onde as substâncias endógenas ou exógenas, né? No caso os fármacos, interagem para promover uma resposta fisiológica ou farmacológica.
E em farmacologia, o receptor é o local onde o fármaco interage e produz um efeito farmacológico. Novamente, aqui ó, um fármaco com resposta máxima. Aqui nós temos a estrutura representada de uma célula, receptor em sua membrana celular, né, na superfície. E aí o local de ação seria de toda a estrutura somente esse local aqui, que é onde a substância endógena, o fármaco, reconhece. E a partir dessa interação, ele consegue ativar esse receptor e gerar ali um efeito farmacológico, né, nessa célula, que também vai gerar ali no tecido. Tipos de receptores farmacológicos, né, quais são suas principais características? Nós temos os receptores, né, evocam muitos tipos diferentes de efeitos celulares. Alguns deles são muito rápidos, né, a sua resposta, como no caso da transmissão sináptica, né, que ocorre em milissegundos. Nós temos como exemplo aqui a junção do axônio de um neurônio com os dendritos, né, de outro neurônio. E a ligação entre eles aqui ocorre um fenômeno que a gente chama de sinapse, que é justamente a passagem do impulso nervoso, né? Nós temos aqui um neurônio pré-sináptico e aqui um neurônio pós-sináptico. E se vocês verem, né, nessa representação, nós temos aqui algumas vesículas com essas bolinhas em roxo que seriam neurotransmissores. E logo no neurônio pós-sináptico a gente tem aqui o que seriam receptores desses neurotransmissores, que acabam viabilizando aí o potencial de ação, né, a abertura de canais sódio e potássio. Né, muitos desses receptores também são canais iônicos que, ao se ligarem com esses neurotransmissores, ativam a abertura do canal, né, porém é um efeito que acontece rapidamente, né, em cerca de milissegundos, quando são fármacos que acabam atuando também aí na transmissão sináptica, né? Principalmente, por exemplo, neurônios que estão relacionados ao sentido de nocicepção, que é o de dor, né? Eles acabam enviando essa resposta do cérebro para o local, né, para indicar que aquilo ali tem alguma coisa em desequilíbrio. E aí, para desativar aquela sensação de dor, né, os analgésicos eles acabam bloqueando esse tipo de sinal, né, justamente aí na transmissão sináptica, para parar de enviar o sentido que acaba sendo realizado de acordo com o sentido de nocicepção, que é o de dor. Aqui nós temos uma animação, né, que representa o impulso nervoso. Vocês podem pesquisar por esse título ou acessando esse link, né? E lá ele mostra bem direitinho a liberação dos neurotransmissores. Se a gente vê aqui, ó, aqui é o neurônio pré-sináptico e aqui o neurônio pós-sináptico, e toda a informação que é passada através de neurotransmissores, que são substâncias endógenas, eles precisam se ligar a receptores para poder continuar levando aquele sinal, né, do impulso nervoso. E já outros ocorrem dentro de algumas horas ou dias, né? Nós temos aí efeitos mediados por receptor de hormônios da tireoide, como triiodotironina, T3 e tiroxina T4, que tem como função regular o metabolismo, né? Vários hormônios esteroides, também derivados do colesterol, como progestagênios, glicocorticoides, androgênios e estrogênios. E aqui a gente tem uma representação de como seria, né? Nós temos células secretoras, né, que acabam produzindo esses hormônios, e esses hormônios, né, muitas vezes eles vão para a corrente sanguínea para atingirem as células que contêm os receptores desses hormônios, né? E até o momento da produção, até ocasionar esse encontro dos hormônios com receptores e desencadear a resposta intracelular, né, demora muito mais tempo do que a transmissão sináptica, né, que ocorre em milissegundos. Então, todo hormônio ele tem seu receptor específico, e o número de receptores para um determinado hormônio é bem maior que o necessário, porque vai depender muito da condição hormonal, né, da pessoa, das características, né, fisiológicas também. Muitos hormônios eles estão relacionados com a transcrição genética, né, então eles se ligam a receptores
ou receptores que estão no citoplasma, né, que são os receptores nucleares, que levam até o interior, no núcleo, para se ligar ao DNA e ativar a expressão de determinado gene que esteja sendo necessário naquele momento, né? Com relação a, principalmente em receptores de hormônios, né, a gente pode ter características aí de acordo com o hormônio em si, né, se assemelhando também a alguns fármacos. Aqui nós temos como exemplo a delimitação de uma célula, certo? Um hormônio que ele tem característica lipossolúvel, ele atravessa a membrana plasmática pela característica da membrana de bicamada lipídica. Esse hormônio lipossolúvel ele reconhece um receptor que está no citoplasma, né, e esse receptor entra no núcleo, ligando-se ao DNA e ativando a transcrição gênica para a síntese de RNA e ali a síntese de novas proteínas que estão relacionadas com crescimento celular, diferenciação, dependendo do que aquele hormônio ele vai acabar ativando. E já quando nós temos o hormônio hidrossolúvel, né, ele não consegue atravessar a membrana plasmática, e aí ele se liga a um receptor, que esse receptor, né, vai acabar fosforilando, né, uma proteína através de atividade de quinase, ou desencadeando outra resposta aqui que seja uma resposta intracelular, né? Então aí são algumas diferenças, mas só para a gente entender o porquê, né, desse tempo mais prolongado, de horas ou dias. Desde o hormônio ele ser secretado até chegar ao local, e a ativação dele, né, realmente é o que vai demorar mais tempo, porque ele acaba ativando um receptor extracelular para desencadear uma ação de eventos dentro da célula, ou que ele acaba também induzindo aí a síntese de novas proteínas até conseguir acessar ali o DNA para chegar nessa síntese, então demora bem mais tempo. Aqui nós temos, baseado na estrutura molecular e na natureza do vínculo, mecanismo de transdução, né, de sinais, podemos distinguir 4 tipos de receptores, ou seja, as superfamílias, como eu falei lá no começo. Nós temos aqui canais iônicos controlados por ligandes. Aqui são os canais iônicos, né, que agem como receptores, onde eles têm um sítio de ligação, né, vou dizer aqui no caso da acetilcolina, que está relacionado com contração muscular, principalmente. Quando essa substância endógena ou fármaco se liga ao canal iônico, ele faz a abertura do canal, ocorrendo uma hiperpolarização ou pelo fechamento, uma despolarização, gerando o efeito dentro da célula. Tem uma escala aí de tempo em milissegundos, né, como lá a transmissão sináptica. Receptores acoplados à proteína G, né? Os canais iônicos controlados por ligandes são conhecidos como receptores ionotrópicos, né, porque existe essa troca de íons, já que a gente vai estar ativando ali o fechamento ou abertura do canal de uma forma direta, né, o agonista se ligando. Receptores acoplados à proteína G. Aqui em R nós temos um receptor, e essa bolinha G seria uma proteína, que quando o fármaco ou a substância se liga, ele ativa essa proteína, né, para ela ativar uma enzima, ou ativar um canal iônico, gerar segundos mensageiros, né, liberação de cálcio, fosforilação de proteína, dentre outras atividades celulares para causar o efeito. Aqui demora em torno de segundos. E como exemplos nós temos receptor muscarínico de acetilcolina. Só alguns exemplos em si. Receptores ligados à quinase. A gente tem um receptor que nele tem uma ação enzimática. Quando o fármaco se liga, quinases são proteínas que fosforilam outras proteínas. Aliás, são enzimas que fosforilam outras proteínas. O que é fosforilar? É adicionar um grupo fosfato àquela proteína, que muitas vezes torna ela mais ativa. E aí tem outras cascatas de eventos dentro da célula e podem levar à transcrição gênica, a síntese de proteína e o efeito aí celular. Levou a transcrição gênica, você tem um tempo muito mais prolongado. E por último, os receptores nucleares são fármacos ou substâncias lipossolúveis, né, que conseguem atravessar a membrana plasmática, ligam-se a um receptor que esteja no citoplasma, que leva dentro do núcleo para atingir a sequência de DNA lá correta e levar a transcrição do gene, síntese de proteínas e os efeitos celulares. Tempo aí de horas, receptores de estrógenos, né, que são hormônios. Então aqui são só algumas superfamílias para a gente entender de uma forma geral que existem tanto mecanismos diretos
onde você se liga ao receptor e ele faz a abertura ou fechamento. Mecanismo de transdução de sinal, que você liga o receptor e gera uma cascata de sinais dentro da célula, né, como esses dois aqui. E os receptores nucleares, que a diferença é que o receptor ele não está na superfície, ele vai estar dentro da célula. Então aqui seria uma célula, né, só para exemplificar diferentes tipos de receptores, que são os mais básicos, digamos assim, que os fármacos, né, podem estar atuando. E cada superfamília dessa tem diversos tipos, para diversos tipos de substâncias, e hoje a gente tem vários, principalmente como fármacos que atuam em receptores acoplados à proteína G. Aqui eles têm diferenças estruturais, mas não estão representadas, mas vimos aí de forma mais como características gerais, certo? Só falando um pouco sobre interações fármaco-receptor, a gente tem a questão da tolerância, né? Que é o processo no qual o indivíduo, dependente de uma droga, um fármaco, necessita de doses cada vez mais significativas para conseguir o efeito desejado. Isso muitas vezes leva à automedicação, uso indevido de fármacos, de medicamentos, né, que as pessoas costumam tomar sem orientação médica, né? E aí ocorre uma redução gradual na resposta, que aquele fármaco ele já conseguiria realizar, né, cujo desenvolvimento leva vários dias ou semanas, embora a distinção não seja nítida. Então, muitas vezes a pessoa costuma tomar um analgésico várias vezes ao dia, e quando realmente percebe, já está resistente, né, já está tolerante àquele tipo de medicamento, e recorre a doses mais altas, né? E isso pode causar um efeito tóxico no organismo, principalmente no fígado, que é lá onde ocorre a metabolização dos fármacos. E o fenômeno provocado pela progressiva adaptação do organismo ao fármaco. Então ele fica resistente àquele tipo de efeito, e aí você não tem mais aquele efeito, né, de tanto promover aí essa interação fármaco-receptor, certo? Então, nessa aula nós vimos características gerais sobre farmacodinâmica, agonistas, antagonistas, seus tipos, quando é que ocorre um mecanismo de forma direta ou indireta, por mecanismos de transdução de sinal, alguns tipos de receptores que ocorrem a resposta de forma mais rápida, outros de forma mais lenta, e essas características são muito importantes em desenvolvimento de fármacos para a gente saber como é que eles vão, como é que o organismo vai estar reagindo, né, à ação desses fármacos, a gente sempre esperando que possa realizar o efeito terapêutico necessário, né, sem que haja toxicidade ou um efeito colateral. Obrigado.